O cérebro humano produz milhares de pensamentos por dia. Destes, a esmagadora maioria é idêntica aos pensamentos de ontem. Os mesmos medos, as mesmas preocupações, os mesmos julgamentos em um laço infinito por anos, reconstituindo sua biologia celular neste exato momento. O subconsciente controla 95% de suas ações e aceita qualquer padrão repetido como uma instrução permanente. Não importa se o pensamento é verdadeiro ou falso, construtivo ou destrutivo. A repetição é o único critério de gravação. Após milhares de repetições, o pensamento se torna uma crença. A crença se torna um comando automático executado pelo corpo. Neville Goddard descobriu o momento exato em que essa programação pode ser hackeada. Aqueles minutos específicos entre o acordar e o dormir, quando as ondas cerebrais desaceleram para a frequência θ. A mente crítica desliga suas defesas. O subconsciente se torna totalmente vulnerável à reprogramação. Traumas registrados na primeira infância ainda controlam suas decisões hoje. Você passou a vida inteira obedecendo a comandos instalados quando tinha 7 anos. Amanhã, ao acordar, continuará obedecendo. O sistema nervoso produz entre 60 e 70 mil impulsos elétricos por dia, que se manifestam como pensamentos. Desses, 90% são idênticos aos impulsos do dia anterior. Você está reproduzindo hoje os mesmos esquemas mentais de ontem, anteontem, da semana passada e do mês passado. As mesmas ansiedades, as mesmas inseguranças, as mesmas antecipações e as mesmas críticas. Este loop mental invisível está moldando sua realidade visível a cada instante. O pensamento habitual imprime sulcos na mente subconsciente como a água corrente que talha um cânion. O subconsciente, a mente involuntária que rege 95% de suas reações, aceita qualquer modelo repetido como uma diretriz inegociável. Não faz distinção se o pensamento é libertador ou aprisionador. A persistência emocional é o único requisito para a assimilação. Após uma saturação de repetições, o pensamento se cristaliza em convicção. A convicção se traduz em um impulso comportamental automático. Observe como este ciclo se perpetua em uma nova dinâmica. Você acorda e o primeiro pensamento é sobre a pressão de encontrar seu propósito de vida. Este pensamento gera a escolha de buscar distrações no celular. A busca produz o comportamento de comparar sua jornada com a alheia. O comportamento cria a experiência de insuficiência. A experiência gera a emoção de desalento. A emoção de desalento reforça o pensamento original sobre a dificuldade em encontrar sentido. Amanhã, você despertará com o mesmo pensamento, iniciando a mesma espiral. O subconsciente processa cada pensamento repetido como verdade absoluta. Quando você pensa, minha energia vital está esgotada, pela milésima vez, seu corpo reduz a produção de serotonina. Quando você repete, ninguém me entende de verdade, sua postura corporal se ajusta. Os ombros se curvam, o olhar se fixa no chão e a voz se torna tênue. O corpo obedece aos comandos mentais repetitivos, transformando a crença em uma profecia autorrealizável. A reiteração diária desses comandos reprograma sua química interna. Um homem que repete, a vida é um fardo pesado, começa a ter problemas reais de tensão crônica nas costas. Uma mulher que afirma incessantemente, sou incapaz de manter a paz interior, passa a ter picos de ansiedade com frequência crescente. O subconsciente coordena todas as funções automáticas do organismo, batimento cardíaco, produção hormonal e resposta imune, e as alinha para corresponder aos padrões mentais dominantes. Os neurônios reorganizam-se com base nas frequências de pensamento mais altas. Se você pensa 20 mil vezes por mês que a conexão profunda é rara, seu cérebro constrói vias dedicadas a processar interações como escassez. Cada novo encontro será filtrado por essa lente.
Você notará cada pequena discordância e ignorará os sinais de afinidade autêntica. Seu cérebro foi treinado para isso através da repetição. Neville Goddard narrou casos de pessoas com históricos semelhantes que manifestaram realidades financeiras opostas com base em seus diferentes padrões mentais. Uma cultivou a sensação de riqueza e manteve uma vida de abundância vibrante. A outra se obcecava com a dívida e desenvolveu múltiplas crises de escassez. Mesmo ambiente de criação, mesma cidade, realidades externas totalmente distintas, criadas por realidades mentais divergentes. Sua personalidade, este conjunto de 60.000 pensamentos diários, suas reações emocionais automáticas e seus comportamentos rotineiros, está criando sua experiência de vida. Aquilo que você imprime repetidamente em seu subconsciente, você manifesta em sua realidade. Se você acredita que o sucesso espiritual exige isolamento e privação, você criará situações em que precisará se afastar. Se você crê que o amor verdadeiro sempre resulta em desilusão, você atrairá pessoas que confirmarão essa expectativa. Mestres espirituais trocam de escolas, mas encontram os mesmos desafios de ego com diferentes alunos. Indivíduos abandonam relacionamentos abusivos apenas para encontrar parceiros igualmente codependentes. Empreendedores iniciam negócios distintos, mas todos falham pelo mesmo medo de crescer. O padrão se repete porque a identidade interna que gera os problemas permanece intocada. A transformação exige que você se torne outra pessoa no nível do sentimento. Quando surge "não sou merecedora desta paz", substitua imediatamente por "a essência da paz flui em mim". Quando aparece "estou envelhecendo e perdendo vitalidade", mude para "meu corpo é um templo de renovação constante". Isto não é autoajuda superficial, é a reprogramação deliberada do subconsciente através de novos comandos emocionais repetidos. O processo começa pela observação da sua própria paisagem mental, sem auto-julgamento. Quantas vezes por dia você pensa: a meditação não funciona para mim, minha mente é muito barulhenta ou sou muito impaciente? Um mentor espiritual que Goddard instruiu a registrar seus pensamentos descobriu que antes de cada sessão com clientes ele pensava: minha sabedoria é rasa. Isso se repetia 4 a 5 vezes por dia. Uma terapeuta holística notou que sempre que concluía um tratamento, pensava: não fui totalmente eficaz, sou uma fraude. Um padrão que se repetia a cada um dos 30 atendimentos semanais. Estes registros revelam a programação real do subconsciente. Não são centenas de pensamentos negativos genéricos, mas dezenas de comandos específicos e repetitivos que formatam cada área da vida. As emoções habituais funcionam como âncoras, mantendo você preso ao passado. A ansiedade de toda manhã, a impaciência no trânsito, a frustração com a lentidão do processo de despertar. Cada emoção familiar reativa os mesmos circuitos neurais. Você vive quimicamente no passado enquanto espera por um futuro diferente. Goddard perguntaria aos discípulos: suas emoções diárias pertencem ao futuro que você deseja ou ao passado que você quer transcender? Se você busca alegria plena, mas sente melancolia diariamente, você está semeando a tristeza. Se você busca expansão de consciência, mas cultiva o apego ao conhecido, você está garantindo a estagnação. O subconsciente não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é repetidamente todos os dias. O subconsciente funciona como um campo fértil que não distingue entre sementes de flores e sementes de ervas daninhas. Neville Goddard descobriu este princípio fundamental ao longo de seus ensinamentos. Qualquer pensamento plantado com convicção e emoção suficiente irá germinar e produzir frutos correspondentes na experiência física. O subconsciente aceita como verdade absoluta o que você sente intensamente, não o que você pensa superficialmente.
Quando você vivencia um evento com forte carga emocional, especialmente um trauma ou uma dor intensa, seu subconsciente grava instantaneamente essa experiência como um programa de proteção. Uma criança que é ridicularizada publicamente desenvolve o programa "Ser autêntico é perigoso". Um jovem que tem sua confiança quebrada no primeiro relacionamento instala "Se abrir emocionalmente causa sofrimento". Um adulto que perde a paz em um período de luto registra "A felicidade é efêmera e arriscada". Quanto mais intensa a emoção no momento da vivência, mais profunda a gravação no subconsciente. O subconsciente, então, opera 24 horas por dia executando estes programas. Você sequer nota, mas ele está constantemente escaneando o ambiente em busca de situações semelhantes às que foram registradas. Ao detectar algo remotamente parecido, ele dispara imediatamente as mesmas reações. Mãos suadas antes de se expor, desconfiança ao conhecer alguém novo e paralisia ao ver uma oportunidade de crescimento. O subconsciente sinceramente acredita que está protegendo você ao manter esses padrões. Goddard atendeu uma mulher que sabotava cada oportunidade de sucesso profissional que surgia. Aos 10 anos, ela testemunhou a ruína financeira de seus pais após um grande investimento. O subconsciente gravou: "Sucesso atrai desastre". Por 20 anos, ela inconscientemente criou obstáculos para si mesma sempre que uma promoção estava próxima. Ela perdia prazos inexplicavelmente, cometia erros bobos em momentos cruciais e se sentia subitamente incapaz. O subconsciente estava executando fielmente o programa de proteção instalado na infância. Anos de repetição das mesmas reações emocionais transformam essas impressões em comandos automáticos inquestionáveis. Cada vez que você reage com irritação a uma pequena falha, você reforça o programa "A perfeição é obrigatória". Cada vez que sente tensão ao meditar, você fortalece "A quietude é um desafio". Cada reação idêntica aprofunda o sulco no subconsciente, tornando o programa mais automático e mais difícil de acessar conscientemente. O subconsciente não diferencia o que ajuda do que limita. Para ele, o familiar é seguro. O desconhecido é ameaça. Se você cresceu em um ambiente de conflito emocional, o subconsciente considera o conflito como normal e seguro. A harmonia se torna um território alienígena perigoso. É por isso que pessoas que buscam a paz acabam criando dramas para si mesmas em pouco tempo. O subconsciente trabalha incansavelmente para restaurar a realidade familiar, mesmo que seja limitante. Um empresário procurou Goddard porque abandonava cada projeto de expansão quando o crescimento se tornava iminente. Eles descobriram que, na adolescência, ele ouviu sua mãe dizer: "Quem cresce demais acaba perdendo a alma". O subconsciente registrou: "Grandeza significa perda de essência". Por anos, sempre que o negócio começava a decolar, ele tomava decisões autodestrutivas, investimentos arriscados, cortes de pessoal desnecessários e vendas abaixo do custo. O subconsciente estava protegendo sua alma ao mantê-lo longe do sucesso. O subconsciente opera sua vida como um piloto automático, executando fielmente programas que você nem sabe que existem. Você pensa que está escolhendo conscientemente, mas 95% de suas decisões vêm desses programas subconscientes. A maneira como você lida com a busca por sentido, a forma como reage à solidão e como se comporta ao receber um elogio. Tudo isso é o subconsciente executando scripts escritos décadas atrás. Goddard explicava que o subconsciente responde à emoção e à repetição, não à lógica ou à força de vontade. Você pode saber conscientemente que merece liberdade financeira, mas se o subconsciente está programado com "dinheiro é sujo", você continuará atraindo dificuldades. Você pode ler todos os livros sobre iluminação, mas se o programa interno diz "é preciso sofrer para despertar",
você criará obstáculos em sua jornada. O subconsciente se comunica através do corpo. Aquela tensão no maxilar quando a meditação aprofunda, o nó no estômago antes de iniciar algo novo, a dor de cabeça quando você precisa defender sua verdade. Estes são os sinais de que o subconsciente está ativando programas de proteção. O corpo está obedecendo a ordens gravadas em momentos de vulnerabilidade emocional, tentando impedir que você reviva velhas dores. Enquanto você não impressionar seu subconsciente com uma nova programação que seja igualmente carregada de emoção, ele continuará executando os velhos comandos. Goddard desenvolveu técnicas específicas para isso. O subconsciente precisa sentir a nova realidade como verdade emocional, não apenas ouvi-la como conceito intelectual. A reprogramação se dá através da repetição emocional consistente, não pela compreensão lógica. O guardião do passado acredita estar cuidando de você ao manter tudo exatamente como sempre foi. Cada programa limitante foi instalado como uma proteção em algum momento. O medo de se expressar protege da rejeição. A desconfiança protege da quebra de lealdade. A autossabotagem financeira protege da responsabilidade da prosperidade. O subconsciente não atualiza esses programas automaticamente. Eles permanecem ativos décadas após perderem a utilidade. No instante em que você decide fazer algo diferente, seu corpo entra em estado de alerta. Seu coração acelera, seus músculos enrijecem, sua respiração se torna superficial. Não há perigo real. Você está apenas prestes a violar o contrato não escrito que seu subconsciente assinou com o familiar. Esse desconforto físico imediato é o primeiro sinal de que você está tentando sair da prisão mental. E é exatamente quando a maioria das pessoas desiste. O desconforto tem um endereço específico no corpo. Quando você pensa em perdoar alguém profundamente, sua garganta se fecha. Quando considera terminar um hábito autodestrutivo, seu estômago revira. Quando decide assumir sua vocação, suas mãos começam a suar. Cada sensação é o subconsciente acionando alarmes, território desconhecido à frente. O corpo foi condicionado por anos a interpretar a repetição como segurança, mesmo quando essa repetição produz sofrimento garantido. As pessoas escolhem a culpa previsível em vez da possibilidade incerta. A culpa tem um horário, intensidade e duração conhecidos. Você acorda sabendo que sentirá culpa por não ter meditado. Você carrega essa culpa familiar durante o dia e dorme com ela. Amanhã repetirá o mesmo ritual. A culpa se tornou uma rotina confortável. Substituí-la por disciplina real significa abandonar uma identidade construída por anos. Quem você seria sem sua culpa diária? Um artista que falhou em 47 tentativas de adotar uma rotina de exercícios. Sempre que completa 3 dias de atividade, surgem argumentos elaborados em sua mente. Este é o pior momento para começar. É melhor esperar passar o aniversário. Um dia a menos não fará diferença. Parecem pensamentos racionais, mas são o corpo dependente do sedentarismo, fabricando justificativas para restaurar o equilíbrio químico familiar. O vício fala através da aparente lógica. Observe o que acontece quando você tenta silenciar a mente. Primeiro minuto, surge uma coceira inexplicável no nariz. Segundo minuto, uma necessidade urgente de reorganizar os objetos. Terceiro minuto, uma lembrança súbita de uma tarefa crucial. Quarto minuto, uma dor na nuca exigindo mudança de posição. Quinto minuto, você levanta convencido de que a quietude não funciona para você. O corpo criou 5 estratégias diferentes em 5 minutos para evitar o silêncio onde a mudança poderia ocorrer. Uma mulher vive em ansiedade crônica há 2 décadas.
Suas células desenvolveram bilhões de receptores especializados em processar cortisol e adrenalina. Quando ela tenta cultivar a calma através da respiração profunda ou relaxamento, as células experimentam uma abstinência química. Elas enviam sinais urgentes ao cérebro. Onde está a nossa dose de estresse? O cérebro obedece, fabricando preocupações sobre conversas que aconteceram há 5 anos e problemas que podem nunca existir. O corpo sabota a mudança através de sintomas físicos cronometrados com precisão. Um terapeuta decide prospectar clientes para retiros de imersão e desenvolve uma enxaqueca na manhã de cada apresentação importante. Uma funcionária se candidata a um cargo de liderança e contrai uma gripe na semana da entrevista. Um escritor abre seu próprio curso online e torce o tornozelo 3 vezes em um mês, sempre antes de lançamentos decisivos. O corpo cria emergências físicas para mantê-lo no território conhecido. Você passou anos dominando papéis específicos. O procrastinador sabe exatamente como adiar, quais desculpas usar e como lidar com as consequências. O ansioso conhece cada gatilho, cada sintoma e cada ritual de preocupação. O rejeitado domina a arte de afastar as pessoas antes que elas o abandonem. Abandonar esses papéis significa perder o script que você memorizou. No território do desconhecido, você teria que improvisar, e isso aterroriza mais do que a dor familiar. As desculpas do corpo para evitar a mudança são obras de engenharia mental. Começo na lua nova, como se a lua tivesse propriedades mágicas. Não é o momento ideal. Como se um momento ideal existisse. Preciso resolver outras coisas antes, como se a vida fosse pausar para a sua transformação. Não tenho recursos, ignorando que a maioria das mudanças exige decisão, não dinheiro. Minha família não vai entender, usando os outros como escudo contra sua própria resistência. Você vive alternando entre passado e futuro, nunca no presente. Ruminando sobre arrependimentos ou antecipando problemas. Quando você tenta focar no agora, este exato instante sem história ou projeção, você encontra um vazio desconfortável. Sem memórias para analisar ou planos para elaborar, surge a pergunta aterrorizante: quem sou eu agora? Esse vácuo é onde a transformação real acontece. Mas o desconforto é tão intenso que você imediatamente busca a fuga. Telefone, televisão, conversas desnecessárias, qualquer coisa, exceto permanecer presente. Uma contadora reorganiza compulsivamente sua mesa de trabalho. Canetas alinhadas, papéis classificados, gavetas rearranjadas, as mesmas gavetas várias vezes por semana. Não é perfeccionismo, é fuga. Cada vez que a inquietação sobre as mudanças necessárias em sua vida surge, as gavetas oferecem uma atividade segura e familiar. Mãos ocupadas, mente distraída, transformação adiada. A intensidade da resistência revela o tamanho da transformação necessária. Pequenas mudanças geram um desconforto leve. Transformações profundas provocam reações extremas. Quando você está perto de uma mudança realmente significativa, o corpo pode fabricar uma crise de pânico do nada, uma depressão súbita, sem causa aparente, ou sintomas físicos que os médicos não conseguem explicar. O sistema inteiro entra em modo de emergência para preservar o familiar, mesmo que o familiar seja uma prisão. Neville Goddard chamava isso de última resistência antes do amanhecer. Quanto mais escura a noite, mais perto o dia. Quanto mais violenta a resistência do corpo, mais próxima a sua liberdade. Existe um momento específico em que seu subconsciente se torna totalmente vulnerável a uma nova programação. Os minutos entre o acordar e o dormir, quando as ondas cerebrais desaceleram de beta para alfa e depois para teta. Neste estado hipnagógico, a mente crítica desliga suas defesas e o subconsciente absorve diretamente qualquer impressão carregada de emoção.
Alguém com tensão crônica que ficava acordado, repetindo, não consigo relaxar, nunca tenho paz, mudou para usar este momento de sonolência para repetir, a calma me inunda e eu descanso profundamente, sem lutar contra a tensão, mas aproveitando o estado de meio sono para plantar a nova semente. Em 3 noites, conseguiu dormir sem interrupções pela primeira vez em anos. A oração científica nada tem a ver com súplica religiosa. Você não pede ao subconsciente, você declara com convicção emocional. Não é por favor, me dê sabedoria. É minha mente opera em clareza total. Não é preciso encontrar meu propósito. É o meu propósito se revela a cada passo. O subconsciente responde a afirmações definitivas sentidas como verdade, não a pedidos esperançosos. O processo exige precisão técnica. Ao deitar para dormir e sentir suas pálpebras pesadas, quando os pensamentos começam a flutuar sem lógica linear, você alcançou o estado receptivo. Neste momento você deve sentir, não apenas pensar, a realidade que deseja programar. Se você busca saúde vibrante, sinta a vitalidade pulsando em cada célula. Se busca expansão, sinta a segurança de seu futuro como uma sensação física no corpo. Se busca conexão, sinta a presença do amor como um calor no peito. Um terapeuta que sofria de bloqueio criativo praticava todas as noites, no momento anterior a adormecer, visualizando-se escrevendo com facilidade e inspiração inesgotável. O crucial não é a visualização, é o sentimento de gratidão e satisfação cultivado durante a imaginação. Sentir a fluidez das palavras, a alegria da ideia que se manifesta e o prazer da criação. Em 6 semanas, o bloqueio se desfez e os projetos se tornaram possíveis novamente. Amanhã oferece o segundo portal de acesso. Nos primeiros momentos após acordar, antes que a mente consciente assuma o controle total, o subconsciente ainda está aberto. Permaneça com os olhos fechados por 3 minutos após o despertar, mantendo o estado de semiconsciência. Neste estado, você imprime a programação do dia. Hoje tudo flui em ordem perfeita. Eu atraio inspiração e insights criativos. Eu me conecto com pessoas e circunstâncias positivas. O subconsciente não responde a palavras vazias. Ele responde à convicção emocional por trás delas. Um palestrante que repete, eu sou um comunicador magnético 100 vezes antes de dormir, mas recita mecanicamente enquanto sente dúvida e inadequação. O subconsciente recebe a mensagem emocional real, a dúvida, não as palavras superficiais. Quando ele aprendeu a sentir confiança genuína ao afirmar, seus convites triplicaram em 2 meses. A linguagem do subconsciente é a imagem mental combinada com a emoção. Quando você consegue ver mentalmente o resultado desejado e sentir a emoção correspondente simultaneamente, você está falando fluentemente com o subconsciente. Um professor de yoga desempregado que praticava todas as noites. Ele se visualizava entrando em seu novo estúdio, sentindo o cheiro do incenso e experimentando a satisfação de guiar turmas lotadas. Ele não visualizava procurando emprego, ele visualizava já trabalhando. Em 3 semanas, recebeu uma oferta inesperada para liderar um centro de meditação. A persistência é fundamental, pois o subconsciente opera por saturação. Uma única impressão não substitui anos de programação contrária. É como tingir um tecido. Você precisa mergulhá-lo repetidamente no corante até que a nova cor se fixe permanentemente. Um pensamento negativo repetido 10.000 vezes precisa ser sobrescrito por impressões positivas igualmente repetidas. A diferença é que agora você está repetindo conscientemente, com propósito e técnica. Quando a realidade física ainda mostra a velha condição, a maioria das pessoas abandona a prática. Este é o teste crucial. O subconsciente já está reorganizando as circunstâncias nos bastidores, mas as mudanças físicas levam tempo para se manifestar.
uma empresária que praticava por 2 meses, visualizando um negócio próspero enquanto as vendas permaneciam fracas. No terceiro mês, 3 grandes clientes apareceram na mesma semana. Pessoas que estavam considerando há meses subitamente decidiram fechar o negócio. O erro mais comum é a impaciência ansiosa. A ansiedade sobre quando os resultados aparecerão cancela a programação positiva. É como plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias para ver se cresceu. Plante com emoção, cultive com repetição e depois confie no processo. O jardineiro não fica ansioso. Ele sabe que a semente obedecerá às leis naturais. O período mais receptivo ocorre exatamente 10 minutos antes do sono profundo e 5 minutos após o despertar natural. Nesses momentos, as ondas cerebrais estão na frequência ideal para a reprogramação, entre 4 e 8 Hz, o intervalo θ. Usar um alarme abrupto destrói o portal da manhã. Dormir com a TV ligada polui o portal noturno com programação aleatória. O ambiente precisa apoiar o processo técnico. A técnica funciona porque nesses estados liminares, o fator crítico da mente consciente é desativado. As mesmas barreiras lógicas que rejeitam novas crenças durante o dia não estão operando. O subconsciente aceita as impressões como fatos consumados e imediatamente começa a reorganizar sua realidade para corresponder a elas. Você pode acreditar em um futuro que não pode ver ou experimentar com seus sentidos, mas que pensou tantas vezes em sua mente que seu cérebro mudou literalmente, como se o evento já tivesse ocorrido. A neuroplasticidade prova que isso não é fantasia, é mecânica cerebral documentada. Cada vez que você imagina vividamente uma experiência com emoção genuína, os mesmos circuitos neurais ativados na experiência real começam a disparar. Repita isso o suficiente, e o cérebro não consegue mais distinguir entre o que aconteceu e o que foi intensamente imaginado. Você seleciona uma nova possibilidade no campo quântico, não como um conceito místico, mas como uma escolha consciente entre infinitas probabilidades. Em seguida, você abraça emocionalmente esse futuro todos os dias. Não é visualização passiva, é a experimentação ativa de uma realidade que ainda não se materializou. Você acorda e sente como seria ter o corpo saudável, o negócio próspero e a relação harmoniosa. Você não pensa nisso. Você habita emocionalmente essa realidade por minutos específicos a cada dia. Seu corpo, como mente inconsciente e objetiva, não distingue entre a experiência em sua vida que cria a emoção e a emoção que você fabrica apenas através do pensamento. Quando você sente gratidão profunda por uma cura que ainda não ocorreu, o corpo libera os mesmos neuropeptídeos, as mesmas endorfinas e os mesmos hormônios regenerativos que liberaria se a cura já tivesse acontecido. As células recebem o sinal químico e respondem de acordo. Você está literalmente se medicando com uma farmácia interna ativada pelo pensamento emocionalizado. Um músico que pratica mentalmente uma peça complexa ativa as mesmas regiões motoras do cérebro que ativaria ao tocar fisicamente. Estudos de neuroimagem mostram que após semanas de prática mental, o cérebro desenvolveu as mesmas conexões sinápticas, a mesma mielinização de axônios e as mesmas adaptações neurais que alguém que praticou fisicamente. Os dedos nunca tocaram nas teclas, mas o cérebro está preparado como se tivessem tocado milhares de vezes. Você começa a sinalizar novos genes através desse processo. A epigenética demonstra que emoções sustentadas alteram quais genes são expressos ou silenciados. Quando você mantém estados emocionais elevados, gratidão genuína, amor incondicional, alegria antecipada, genes ligados ao reparo celular, longevidade e vitalidade são ativados. Quando você vive em estresse, medo e escassez, genes ligados à inflamação, degeneração e doença são expressos.
Você está escolhendo sua expressão genética através das emoções que cultiva repetidamente. Atletas paralímpicos que visualizam correr com pernas que não se movem há anos. Durante a visualização, sensores detectam impulsos elétricos nos músculos atrofiados. O cérebro está enviando sinais para músculos que a medicina considerava permanentemente desconectados. Alguns recuperam sensações, outros movimentos parciais. O corpo estava apenas esperando a mente acreditar na possibilidade e enviar os comandos corretos. Todos os dias, você instala a circuitaria neural do seu futuro. Cada visualização emocionalizada adiciona mais conexões. Cada sensação de já ter alcançado fortalece as sinapses. É a construção literal do hardware cerebral. Após semanas, você tem autoestradas neurais dedicadas a processar sua nova realidade. O cérebro está preparado para reconhecer e aproveitar oportunidades que sempre existiram, mas eram invisíveis à sua configuração neural anterior. Você está condicionando o corpo à emoção do futuro. Uma empreendedora que todas as manhãs sente a satisfação de liderar uma empresa que transforma vidas. Mesmo trabalhando sozinha em um pequeno escritório, ela sente o peso da responsabilidade positiva, a alegria de empregar pessoas e o orgulho de criar valor. Seu corpo produz a química dessa realidade. 6 meses depois, ela está contratando seu terceiro funcionário. O corpo estava preparado. Ele já conhecia essas sensações. A transição externa foi suave, porque a transição interna já havia ocorrido. Agora, você não precisa ir a lugar algum para conseguir. Começa a vir até você. Você se torna o vórtice de sua realidade desejada. Pessoas surgem com propostas inesperadas. Recursos brotam de fontes imprevistas. As coincidências se multiplicam. Você reconfigurou seu sistema de ativação reticular para detectar oportunidades alinhadas com sua nova frequência neural. Elas sempre estiveram ali. Agora, você as vê. O desafio é permanecer conectado ao sonho do futuro sem deslizar para a impaciência ou frustração. Se este ensinamento ressoou profundamente com a sua alma e acendeu uma nova luz de possibilidade em sua jornada, não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos continuar essa jornada de descoberta e expansão da consciência juntos. Sua inscrição nutre este espaço sagrado. Quando você verifica ansiosamente se funcionou, você está afirmando que ainda não funcionou. Quando você analisa que ainda não aconteceu, você está reforçando a ausência. É plantar uma semente e desenterrá-la diariamente para checar o crescimento. A semente morre, a manifestação aborta. Uma bailarina com artrite severa, que visualizou por 9 meses movimentos fluidos enquanto mal conseguia andar, sem checar o progresso, sem questionar prazos, apenas habitando mentalmente a realidade de dançar com liberdade, sentindo a música no corpo e experimentando a fluidez nos músculos. No 10º mês, durante uma consulta de rotina, os exames apontaram uma redução de 80% nos marcadores inflamatórios. Em 1 ano, ela voltou a dar aulas. O corpo seguiu o mapa que a mente desenhou repetidamente. Você está fazendo algo que a maioria considera impossível. Viver no futuro enquanto o presente ainda mostra o passado, ignorando a evidência sensorial que contradiz sua visão. Sentir prosperidade olhando para uma conta vazia. Experimentar saúde perfeita com um diagnóstico problemático. Celebrar o relacionamento ideal estando sozinho. Você está escolhendo qual realidade alimentar com sua atenção e energia emocional. O processo de transformação exige um protocolo diário de autoobservação consciente. Ao final de cada dia, a pessoa comprometida com a mudança real dedica minutos específicos para revisar seus padrões mentais e emocionais. Pergunta a si mesma: como me saí hoje? Em que momentos os velhos programas do subconsciente assumiram o controle?
Quais situações específicas me fizeram cair nos mesmos padrões repetitivos? A identificação precisa do momento em que a consciência foi perdida revela informações valiosas sobre a programação subconsciente que ainda está ativa. Foi quando o colega fez aquela observação e o sentimento de não pertencimento surgiu automaticamente. Foi ao ver um casal feliz no parque e sentir a solidão familiar. Foi quando o prazo de entregas se aproximou e o pânico de falhar tomou conta antes mesmo de começar. Cada recaída no automático mostra exatamente onde o trabalho de reprogramação precisa focar. Neville Goddard desenvolveu uma técnica específica para esta revisão noturna. A pessoa deita-se confortavelmente e reproduz mentalmente o dia como um filme, observando sem julgamento onde perdeu o controle consciente. Não é para criar culpa ou autocrítica, é para coletar dados sobre os gatilhos que ainda acionam programas automáticos. Um designer descobriu que, sempre que recebia feedbacks por escrito, ele interpretava como rejeição e ficava na defensiva pelo resto do dia. Uma professora notou que a simples visão de provas para corrigir criava uma ansiedade que durava horas. Após identificar os pontos de vulnerabilidade, o passo seguinte é o ensaio mental da resposta evoluída. De olhos fechados, a pessoa visualiza a mesma situação acontecendo novamente, mas agora responde de forma consciente e deliberada. O designer se vê recebendo o feedback, percebendo o impulso de ficar na defensiva, mas escolhendo ler o conteúdo sem projetar tom. A professora visualiza as provas surgindo, sente o início da ansiedade, mas respira profundamente e aborda uma folha de cada vez com calma e presença. Este ensaio mental está construindo hardware neurológico real. Estudos de neuroimagem mostram que, durante a visualização detalhada de um comportamento, o cérebro ativa as mesmas regiões que ativaria durante a execução física. Os neurônios motores disparam na mesma sequência. As áreas de tomada de decisão no córtex pré-frontal se fortalecem. As conexões sinápticas da nova resposta se consolidam através da repetição mental. Um gerente de vendas aplicava essa técnica todas as noites. Ele havia identificado que, quando clientes questionavam preços, ele automaticamente oferecia descontos antes mesmo de ser solicitado. Durante o ensaio mental noturno, ele se visualizava ouvindo o questionamento, sentindo o impulso de reduzir o preço, mas escolhendo explicar o valor agregado. Após 2 semanas de prática mental, quando a situação real ocorreu, a nova resposta fluiu naturalmente. O cliente pagou o preço integral. O cérebro está sendo reconfigurado de um registro do passado para um mapa do futuro. Cada ensaio mental está pavimentando uma nova rota neural. O caminho antigo ainda existe, aquela tendência de reagir com raiva, medo ou inadequação. Agora eu quero ouvir de você, que acompanhou essa jornada de reprogramação da sua realidade interior. Deixe sua luz nos comentários e compartilhe qual foi a grande epifania deste ensinamento para a sua vida. Qual pensamento limitante você está comprometido a substituir imediatamente? Ao se inscrever, você nutre este espaço sagrado e garante que mais pessoas encontrem essa chave para a transformação. Juntos, elevamos a vibração